Se nós queremos ser autoridade no mundo espiritual, se nós queremos ter poder na oração, se nós queremos, como mal terminamos de abrir a nossa boca, o anjo está chegando com a resposta, nós precisamos pagar um alto preço. Vamos lá, Salmo 119, 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, diga comigo, para eu não pecar contra ti. Olha como isso é poderoso, gente. Você sabe que hoje existem estudos que comprovam o poder e a eficácia da palavra em todas as áreas. Todas, cientificamente, a cura, a evolução, né, de um paciente em estado terminal. Recentemente foi publicado o homem do QI mais elevado do mundo. O segredo que ele deu a todos foi a palavra, o quanto ele medita na palavra, e isso ele atribui a evolução do QI dele ao estudo da palavra, e é verdade, porque a palavra é o livro da sabedoria. Agora, olha que coisa incrível que o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra tem o poder de impedir uma pessoa de pecar? Tem. A palavra tem esse poder de fazer uma pessoa conseguir romper, superar, inclusive vencer a sua carne, vencer a natureza humana pecaminosa? Tem. Ela tem. Então, o coração é a sede da mente, dos pensamentos, das vontades e dos sentimentos. Hebreus diz assim: pois a palavra de Deus, diga comigo, ela é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Meu Deus, olha isso. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, emoção de razão, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. O que acontece, o que a palavra ela tem o poder de fazer? A palavra ela penetra e ela atua nos impulsos do homem, na vontade do homem. Você sabe que a vontade é a faculdade do ser que pode influenciar todas as outras faculdades, interferindo nos sentimentos e na mente. A vontade é poderosa e perigosa. As pessoas têm o impulso da vontade e fazem coisas loucas pela vontade. E a palavra ela tem esse poder, o poder de controle sobre a vontade. A vontade transcende os limites da alma, afetando a consciência. Mesmo sabendo que há algo errado, a pessoa pode agir por estar vulnerável aos impulsos. A palavra refreia isso? Refreia. Tanto é que a leitura que você fez comigo em Hebreus, ela é viva, ela não é letra morta, e ela é eficaz. Ela produz aquilo para qual ela foi enviada. Ela é eficaz, ela produz, ela realiza. Então, nós já falamos em reuniões anteriores que a área do impulso, ela leva 20 anos para estar plenamente formada. 20 anos, bispo? É. E qual que é o problema hoje? Se ela leva 20 anos hoje, qual é o problema que nós, e principalmente os pais, precisam tomar muito cuidado? É que está havendo uma aceleração nesse impulso. Hoje as nossas crianças, elas estão sendo cada vez mais expostas a coisas que elas não deveriam estar.
e acelerando esse processo dentro delas. E aí o que acontece? Se leva 20 anos, e isso de forma precoce, ela acontece na vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente, que é o que nós temos visto hoje acontecendo, né? Essa é uma geração que ela tem erotizado as crianças, estimulado a precocidade, liberando cada vez mais cedo o estímulo, né, sexual e outras coisas mais às nossas crianças. O que acontece? Nós vamos formando o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas descontroladas. Nós vivemos uma geração de gente descontrolada, que não tem controle sobre as vontades, que não tem controle sobre as emoções, que não tem controle sobre os impulsos. Uma geração doente, extremamente doente, é uma geração incontrolável. E aí, quando a área do impulso é comprometida, a sua formação natural surge os descontroles, né? Os desajustes. Do que o senhor está falando? Eu estou falando justamente sobre isso, o poder que a palavra tem. Sabe aquela coisa que a gente faz assim, gente, eu não consigo. A palavra nos permite fazer ou ter o controle sobre qualquer situação que nós quisermos ter. Ela nos capacita a isso. Agora, é óbvio que, por que o Senhor, nós vemos e aprendemos sobre a importância da meditação na palavra? Por que o Senhor disse a Josué, por exemplo, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Não aparta a palavra da sua boca. Por quê? Porque justamente para você ser uma pessoa, você ter sucesso em qualquer área da vida, a palavra tem que estar dentro de você. Olha o que o salmista disse, né? Escondi a tua palavra no meu coração, vamos repetir? Para eu não pecar contra ti. Então ela nos protege do pecado, e o pecado é destruidor, é devastador. Querido, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu te ensinar uma coisa, e você leva isso pelo resto da vida. Às vezes essa história que muitas pessoas dizem assim, eu não vou na igreja, eu não quero ir na igreja porque eu não quero parar com isso, eu não quero parar com aquilo, que eu não quero parar com aquilo outro, que a igreja nos proíbe de fazer. A igreja não proíbe você fazer nada, a vida é tua, você faz o que você quiser, você é orientado, você é dirigido, você é ensinado. A igreja, ela é um instrumento, quando a palavra nos adverte acerca do pecado ou das obras da carne, é uma proteção a nós, é para proteção nossa. É como, eu sempre digo, se a gente pegar nas obras da carne, eu te afirmo, Gálatas 5,19, leia o que está em Gálatas 5,19, medite naquilo, e veja se aquilo não é uma proteção a nós, porque aquilo vai te destruir. Tudo aquilo que está ali em Gálatas 5, a partir do 19, ela mata, ela destrói. Pessoas estão morrendo todos os dias por conta disso. Por quê? Porque a carne, ela mata uma pessoa, ela destrói a vida de uma pessoa. Quando nós aprendemos sobre, eu usei o termo aqui, quando a área do impulso é comprometida antes da sua formação natural, surge descontroles e desajustes na idade adulta, levando a uma vida viciada em tudo que escraviza. Como resultado, o caráter e os sentimentos da pessoa podem se tornar profundamente corrompidos. Olha o que significa corrompidos. Corromper tem o sentido de romper completamente, estragar, destruir, evoluindo o significado para perverter, degenerar, desviar do que é reto. É uma quebra, um partir. No grego, abrange uma gama de significados: danificar, apodrecer, entrar em decomposição. Gálatas 6 diz assim, porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Corrupção é degeneração, é destruição.
Quer que eu leia para você o que é Gálatas 5:19? Sim ou não? Quer? Sim ou não? Então vamos lá. Eu não tenho isso aqui, mas elas já separaram aqui para mim. Diga comigo: ora, as obras da carne são manifestas. Diga: imoralidade sexual. Imoralidade sexual mata? Sim ou não? O descontrole sexual mata? Sim ou não? Parece uma coisa bacana e prazerosa. Mata, destrói. Pessoas estão perdendo a vida, a saúde por conta da imoralidade sexual. Pessoas estão se autodestruindo, destruindo famílias por conta da imoralidade sexual. Impureza, libertinagem, que é o descontrole. Idolatria, feitiçaria. Diga comigo: ódio. Ódio mata. Diga: discórdia. Discórdia mata. Ciúmes mata. Ira mata. Egoísmo destrói. Dissensões destrói. Facções, que também é divisão. Tem um grupo ali, uma coisa junto com a outra. Diga comigo: inveja. Inveja mata. Destrói. Sim ou não? Diga: embriaguez. Embriaguez mata. Destrói. Quem foi criado num lar onde havia a embriaguez, o alcoolismo? Levanta a mão, por favor. Geralmente quem foi criado nesse ambiente tem pavor disso, tem aversão a isso, porque sabe o que passou com um pai alcoólatra, ou uma mãe alcoólatra. A destruição, orgias, diga comigo, e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, que começa aqui. O reino é onde Deus tem o seu governo, aonde está o governo do Senhor. Então, céus e inferno pode começar aqui. Eu começo a desfrutar do reino aqui, eu também posso começar a desfrutar do inferno aqui. Aonde Deus tem o seu governo, é o fruto, né? Está lá: paz, alegria, amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, perseverança, mansidão, domínio próprio, que torna qualquer pessoa que produz o fruto do Espírito bem sucedida na vida, ou em qualquer área da vida. E aí, Romanos 12 diz o seguinte, diga comigo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Diga comigo: mas transformem-se pela renovação do quê? Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando diz não se amoldem, está dizendo assim: não tome a forma, não haja conforme, não haja como esse modelo, esse padrão que há no mundo. Não haja conforme, não se modele a ele, mas transformem-se. Diga comigo essa palavra: transformem-se. Ninguém vai transformar você, você vai buscar essa transformação. A sua mente precisa passar por uma transformação. A sua mente precisa passar por uma renovação, porque a renovação na vida de uma pessoa se dá pela renovação na mente da pessoa. Uma mente renovada, uma vida renovada. Uma mente transformada, uma vida transformada. Imagine você, só da gente, simplesmente pela a evolução, da gente não repetir os padrões, do qual muitos de nós fomos criados, ou fomos formados. Só da gente conseguir se libertar daquele padrão mental, daquela mentalidade familiar, já gera uma mudança gigantesca no resultado. A nossa história já se torna totalmente diferente da história de nossos pais. E o que quer dizer isso? Não se molde a esse padrão, agora tem um novo modelo. Eu preciso me moldar a um padrão, para que eu possa experimentar, diga comigo, experimentar, e comprovar, diga, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa linda, é boa, é agradável e perfeita a vontade de Deus.
Só que o padrão mental errado, eu não desfruto disso. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa muito cuidado, porque nós estamos na era que nós estamos sendo totalmente atacados, bombardeados por informações e informações que geralmente parecem ser informações maravilhosas, sábias. Não. A Bíblia é atemporal, gente. A Bíblia é o começo, o meio e o fim de tudo. Tudo começou ali e tudo vai terminar ali. Você quer ser atualizado? Então se atualize com a palavra. Você já sabe como é que você... É possível saber o fim de uma pessoa? Eu faço, geralmente, eu consigo fazer a linha do tempo. Às vezes, quem já conversou comigo, quem já fez clínica comigo em relação a algumas coisas, eu faço a descrição para você do que vai acontecer. Você me conta a história, me conta de alguém da sua família, que eu faço. Eu consigo fazer a linha do tempo, o que vai acontecer, qual o comportamento. Claro que nós somos colaboradores, cooperadores de Deus nessa obra. Nós somos instrumentos para isso. Josué 1 diz assim, 1:8, diga comigo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, diga, antes medita nele, dia e noite, diga, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha que coisa interessante, né? Deus revelou a Josué que a vitória, a prosperidade e a força da liderança dependiam de não afastar a palavra da boca, de meditar. Josué, você quer ser bem-sucedido, você quer entrar na terra, você quer conquistar, você quer influência sobre a sua liderança, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de noite, porque isso fará você prosperar. Bispo, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Está tudo certo, porque exige perseverança. Eu já falei para você como é que a gente aprende a Bíblia ou não? Às vezes você escuta quando você chega na igreja, você escuta um sermão inteiro, você fala assim, não entendi nada. Ou pode ser que você fala assim, falou comigo de cima a baixo. Passado algum tempo, você vai estar tão afiado, que às vezes num sermão todo, uma frase, já foi tudo que você precisava ouvir. É toda a revelação e a direção que você precisava ouvir. Uma frase. Passar algum tempo, você está tão afiado que uma palavra, você fala, isso, essa palavra, é ela que eu precisava. Uma palavra. Uma palavra. Meditar na palavra é a mesma coisa. Às vezes você lê, não entende nada. Às vezes, conforme você vai evoluindo, amadurecendo, você vai crescendo na fé, a hora que você ler, você já tem discernimento até do que Deus está falando com você. Até daquilo que Deus está falando com você. A instrução para que a palavra não se apartasse da boca dele mostra a importância de tê-la internalizada e verbalizá-la. Fala ela, declare ela. A promessa para Josué, para ser bem-sucedido, estava condicionada a isso. A gente sabe, gente. Você já viu Deuteronômio 28, que fala de todas as promessas, todas as bênçãos que te acompanhará? Todas, sim ou não? Mas tem uma palavrinha lá dentro que torna ela condicional. Se. Se. Se obedecer, se você cumprir, se. Tem um se. Ah, bispo, e o amor de Deus? O amor de Deus é incondicional, as promessas são condicionais. O amor, ele vai te amar do jeito que você é. Com erro, sem erro, ele vai te amar. Mas promessas vão se cumprir se você obedecer, se você guardar fielmente. Quer dizer, então,
é aquela frase que a gente, de vez em quando, precisa falar para a gente com muita seriedade, né? E o que eu tiver que fazer para a minha vida mudar, eu vou fazer. Então, faça. Porque está nela. Se você guardar, se você obedecer, se você não apartar a palavra da sua boca, se você meditar nela de noite, você vai ser bem-sucedido, não tem jeito. Deus não pode negar a sua palavra. Ele não nega a sua palavra. Deuteronômio 31 diz assim, versículo 12: reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas cidades, diga comigo, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor. Gente, porque temer ao Senhor, nós aprendemos. Nós, quando chegamos na presença de Deus, não temos temor algum. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos temor algum. Fazíamos o que vinha na cabeça. E isso gerou uma consequência. Isso gerou um resultado. Ouça e aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Diga comigo, os seus filhos, que não conhecem essa lei, terão que ouvi-la. E aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Qual é a responsabilidade? Olha, o nosso amor pelos nossos filhos nos faz ensinar. Falar nisso, eu vi uma cena tão linda, acho que não está aqui hoje, mas me emocionou, porque domingo foi feito um trabalho com as crianças, lindo, lindo, e elas saíram da igreja e foram colocar em prática aquilo que aprenderam. E aí me mandaram um vídeo, acho que a mãe postou, não sei se ela está aqui hoje, e ela gravou o filho, que ele depois saiu da igreja e chamou o pai, e ele começou a fazer declarações sobre a vida do pai, e ele pegou na mão do pai e ele dizia, você é forte, você é corajoso, você é um vitorioso, Deus te ama. E ele começou a fazer declarações, e o pai olhando para ele, né, com os olhos até meio, né, marejados ali, cheio de lágrimas, e ele falando tão bonitinho, e a mãe filmando aquilo que foi ensinado a ele na escolinha. Ele estava orando e declarando sobre a vida, o filho declarando sobre a vida do pai, uma criança. Lindo de se ver. Então, olha como é especial isso. Vou repetir. Reúna o povo, homens, diga mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos, que não conhecerem esta lei, terão que ouvi-la, e aprender a temer o Senhor. Só tem, pais, posso falar uma coisa hoje, com muito amor? Só existe uma forma de você, amanhã não ter problema com seus filhos, uma forma de você ter o controle sobre eles, se eles temerem o Senhor, ponto, não existe outra forma. Não existe outra maneira, é a única forma de amanhã eles não fazerem besteiras ou respeitar você como a Bíblia ensina, se eles temerem o Senhor. Quanto antes você imprimir, escrever, registrar a palavra no coraçãozinho deles, mais cedo, ninguém vai tirar isso deles. E se amanhã, por alguma razão, forem seduzidos, a palavra está lá, mais dia, menos dia, eles voltam, quando a coisa apertar, eles sabem para onde correr. Bispo, mas eles não gostam de ouvir, não interessa, fale. Eu já não quis ouvir. Minha mãe falava assim, pegava a Bíblia e falava assim, senta aqui, deixa a mamãe ler a Bíblia para você. Eu falava, nem a pau, não quero.
Ela fala, não, senta aqui, olha, deixa a mamãe ler para você, mamãe quer falar, Deus quer falar com você. Eu falei, guarda para a senhora, não quero. Mas era justamente por estar ferido pelas coisas que eu não entendia. Só que, quando chegou a minha hora de caminhar com as minhas próprias pernas, eu entendi, a palavra estava lá. A palavra não volta vazia. Eu sabia que só tinha um caminho, só tinha uma saída, só uma solução. Ela estava lá no meu coração, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, aquilo que parecia que era em vão o que a minha mãe estava fazendo, não era em vão. Não era em vão. Às vezes a gente está... Gente, você sabe que quando nós vamos fazer visita num hospital, na UTI de um hospital, você sabia que nós pregamos, normalmente falamos com uma pessoa que está em coma? Sabia ou não? Por que nós falamos? Porque o subconsciente dela está ali. Ela está ouvindo. Eu me lembro que um dia, eu não entendia muito bem, e eu fui visitar uma pessoa, ali colocaram ali, que bonitinho, solta aí, por favor. Você é um rei, você é um príncipe, você é um homem muito bom. Eu e a mamãe te amamos, que você seja forte, corajoso, você tem poderes, voando como fosse um passarinho. Você é muito forte, você é muito corajoso. Amém. Amém. E obrigado. Bonitinho, né? Que bonitinho. E eu me emocionei porque eu já atendi essa família. Eu sei da história. Então, eu imagino que para esse pai e para essa mãe foi muito forte, muito especial. 2 Coríntios diz assim: dentre eles, o Deus deste mundo, Satanás, cegou a mente dos descrentes ou incrédulos, para impedi-los de ver a luz iluminadora do Evangelho da glória de Cristo. Vou repetir. Para impedir de ver a luz iluminadora do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Na Almeida diz, nos quais o Deus desse século cegou, diga comigo, os entendimentos. Porque eu sempre falo que a pior cegueira é a cegueira de entendimento. É a pior cegueira que existe, é a cegueira de entendimento. Essa é a pior de todas. Percebe que há uma atuação maligna, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento, cega o entendimento, porque uma pessoa cega de entendimento só vai fazer besteira e escolha errada. É uma escolha errada atrás da outra. Ele não enxerga, ele não discerne, ele não consegue ver o resultado lá na frente. Ele só consegue ver o agora. O impulso, a área da vontade, os impulsos estão dominados. Então, 2 Timóteo diz assim, pregue a palavra como mensageiro oficial, esteja pronto quando for a hora certa, diga comigo, quando for a hora certa, e mesmo quando não for, quer dizer, pregue fora a tempo e a fora do tempo, o tempo todo, mantenha seu sentido de urgência, se a oportunidade parece favorável ou desfavorável, seja conveniente ou inconveniente. Não, se ele é tão inconveniente, não interessa. Não interessa. Até porque, sabe por que isso é tão sério? Que às vezes vai ser a última vez que aquela pessoa tem a oportunidade de ouvir a palavra. Será a última vez. E Deus não vai cobrar de nós porque nós não falamos. Vou repetir. Pregue a palavra como mensageiro oficial.
Esteja pronto quando for a hora certa e mesmo quando não for. Mantenha seu sentido de urgência. Se a oportunidade parece favorável ou desfavorável, seja conveniente ou inconveniente, seja bem-vindo ou indesejável, corrigir aqueles que erram em doutrina ou comportamento, alertar os que pecam, exortar e encorajar aqueles que estão crescendo em direção à maturidade espiritual, com paciência inesgotável e ensinamento aos fiéis. Pregue o tempo todo. Bispo, mas eu não sou pastor. Mas isso é só para mostrar para você o quanto a palavra tem que estar dentro de você o tempo todo. O quanto nós precisamos da palavra o tempo todo. Gente, você acha que eu sou um cara sensato? Sabe? Acha? Acha que eu tenho um mínimo de sabedoria e inteligência? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: se eu sou alguma coisa, se eu tenho tido mais acertos na vida, é graças à palavra. Porque eu sou o perfil que tinha tudo para dar errado. Eu sou o modelo que tinha tudo para dar errado. Fui criado num ambiente que tinha tudo para dar errado. Fui um rebelde. Vou dar um histórico meu, minha capivara para você, tá? Posso dar minha capivara para você? Minha primeira passagem pelo fórum foi com 11 anos de idade, quando eu fui pego com uma espingarda de chumbinho dando tiro de uns outros na rua. Minha segunda passagem pelo fórum da cidade foi quando me pegaram sem habilitação, andando de moto. Me pegaram porque ainda o dono da moto mandou eu parar, porque se dependesse de mim, porque minha primeira moto eu tive ela com 11 anos de idade. Minha maior aventura era fugir da polícia. Com 16 anos de idade, com 14 anos eu sofri um acidente, estava de passageiro, mas estava junto. Houve um falecimento e a pessoa que estava comigo, que era um amigo, 30 dias de UTI, sequela, paralisia facial, paralisia numa parte do corpo, ó, eu de volta no fórum. Quando eu apareci a terceira vez no fórum, o juiz falou assim para minha mãe, falou assim: dona, ou a senhora controla, eu vou mandar para um reformatório. Se a senhora, minha mãe entrou em pânico. Minha mãe entrou em pânico, falou: filho, pelo amor de Deus. Eu era inconsequente. Eu não tinha noção. Depois, aos 16 anos de idade, de moto depenada, aventureiro, gostava de correr da polícia e provocar a viatura da polícia para correr atrás de mim. Derrubei o policial. Quem é mais antigo na cidade aqui? Quem é mais antigo? Todo mundo conhece essa história. Quem é da polícia sabe dessa história, só não sabe que fui eu. Hã? Ficou sabendo? Na época que tinha um policial violento aqui na cidade, chamava Testa. Quem lembra do Testa? Todo mundo lembra do Testa. Tinha um Testa e tinha um cara que andava com o Testa numa outra moto, e ele era professor de artes marciais da polícia. Eu estou subindo uma rua aqui, menor de idade, com uma moça na garupa, e eu só escuto aquele barulho, tomei um susto assim, porque ele já chegou para desligar a chave da minha moto. Quando ele chegou e ele mandou a mão para desligar a chave da minha moto, primeira coisa, um menor, sem juízo, pensei comigo, vai prender minha moto. Quando falei, vai prender minha moto, eu entrei em confronto e dei uma pesada. Peguei no guidão dele, ele saiu de lado e caiu para o chão. Ele caiu para o chão, o Testa sacou da arma, que ele estava na outra moto, sacou na arma e mirou nas minhas costas. Eu olhei para trás, a menina, na verdade, quando o policial foi caído aqui, ele puxou a moça, para não cair, reação natural dele, né? Ele saiu descontrolado e ele puxou a moça estava caindo da moto. Eu tentei puxar, eu falei, véia, ela falou, não dou conta. Eu falei, pelo amor de Deus, pula. Eu falei, pelo amor de Deus, pula. Ela pulou. Quando ela pulou, eu subi na sarjeta,
Pulei da sarjeta, olhei para trás do testa, estava com o revólver mirado para me atirar. Aí, aquela coisa de aventureiro, olhei para trás, vi e saí fazendo zigue-zague, só para escapar do tiro. Mas ele não atirou, porque ela estava, né, ela parou e ficou olhando, assistindo aquilo, então ele não fez. Aí ele pegou a moça e foi levar ela para casa. Ela estava na casa de uma tia. Quando chegou lá, ela era minha vizinha, polícia trazendo ela, minha irmã está na porta de casa. Minha irmã vê a moça chegando na garupa do policial, e já saiu e falou: cadê meu irmão? Era tudo que eu não precisava, não é verdade? E aí, então ele mora aí. Aí foi lá e fez aquele sermão para minha mãe: seu filho era para estar morto, dona. Seu filho quase me matou. Seu filho quase me matou. E o outro falava assim: eu ia dar um tiro nas costas do seu filho era para estar morto agora, dona. Seu filho era para estar morto. E minha mãe, tadinha, entrou em parafuso. Imagina, o problema de paternidade, tá? Sua inconsequência. Sabe o que foi? Eu estava a um quarteirão assistindo a bagunça de longe. Escondi a moto na casa de um amigo e fiquei na esquina olhando e rindo. Aí, qual foi a minha única preocupação? Qual foi? Preciso comprar uma moto mais potente agora. Por quê? Porque agora eu vou ser perseguido. E fui mesmo. Fui mesmo. E aí, aquilo virou um absurdo. Lá em casa, naquele dia, eu parecia um criminoso, tanto é que eu não fui para casa. Eu parecia um criminoso de alta periculosidade. Viatura, e chegava e jogava o siribi por cima do portão de casa. Enfim. Eu sou aquele tipo de pessoa que tinha tudo para dar errado. Tudo. Desde a infância. Inconsequente. Ferido. Uma pessoa sem temor. Uma pessoa revoltada com a vida. A minha inconsequência me fazia fazer coisas que com certeza era para eu não estar vivo mesmo. Isso é uma parte dela, tá? Da morte fui livrado 4 vezes. 4. Acidente de morte, 4. Estou contando aqui, estou resumindo para você. Essa Washington Luiz aqui, sexta-feira à noite, eu estava no racha na madrugada, com moto depenada. Que a única marcha que a gente saía era sentado na moto, era primeiro, o resto era tudo deitado, trocando marcha na mão. Imagina uma pessoa deitada se tornando um só com a moto em cima de uma moto. Quem já fez isso, homens? Quem já fez isso? Então vocês sabem. Perdi amigo com isso. Perdi amigo. Gente morrendo daqui, gente morrendo dali, gente morrendo daqui. E aí é onde eu falo que a palavra, ela está lá. Eu fazia coisas absurdas, aí entrava para dentro de casa à noite e falava assim: obrigado, Senhor, por me guardar mais um dia. Olha que espiritualidade. Obrigado por me guardar mais um dia. Mas sabia que estava no lugar errado, fazendo as coisas erradas. E sabia que existia um custo, um preço. Por que eu falo sobre isso? Porque quando eu olho para mim hoje, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o que eu construí, para a família que eu construí, para a mentalidade, a transformação da minha mente, isso não é mérito meu. O único mérito é ter dado abertura para a palavra entrar. E vai por mim, houve um momento que eu achei que ela não ia entrar. Houve um momento que eu achei que a palavra não ia entrar. Mas eu queria. E eu sabia que a única forma para mudar a minha história e para passar, que aquilo que eu sempre digo a vocês e aos homens, uma risca no chão para construir uma história diferente de todos os homens da família, estava aqui, a minha oportunidade, na palavra.
em deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Aí eu olho hoje, a pessoa que Deus me transformou, a mentalidade que Ele me deu, a capacidade de discernir, de conduzir a minha vida, de conduzir a minha casa, de conduzir a minha família, de ensinar pessoas coisas que eu não aprendi. Coisas que eu não aprendi. Isso para mim é encantador. Quantas vezes eu falei totalmente movido pelo Espírito, por exemplo, casamento. Mais tarde eu fui lendo coisas que eu falava assim, gente, eu nunca li isso, mas eu já ensinava isso. Porque o Espírito é um. O Espírito da Bíblia é um. Quando a gente dá vazão, que é justamente aquilo que nós vivemos aqui no domingo, é possível a transferência de espírito de uma pessoa, do espírito que está sobre a vida de uma pessoa, ser transferido para a vida de outras pessoas, totalmente possível. Da unção que há sobre a vida de uma pessoa ser transferida para a vida de outras pessoas, é totalmente possível. Então, a partir do momento, eu quero a renovação da minha mente, eu quero passar por essa transformação, eu quero fazer certo, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero construir uma grande vida, eu vou dar vazão à palavra, quem vai me governar é a palavra, não são as minhas vontades, é a palavra. A palavra penetra e ela vai moldando, ela vai te limpando, ela vai te modelando. Inclusive os desequilíbrios. Os desequilíbrios, que eu costumo dizer que eu era uma pessoa totalmente desequilibrada. Totalmente desequilibrada. Por que desequilibrada? Porque o que eu falo para você, eu muito cedo me peguei tendo que defender minha mãe e minhas irmãs do meu pai. Então, um cara que tem que defender a mãe e as irmãs do pai, imagine do mundo. Imagine do mundo. Parece que todo mundo quer te fazer o mal. Falou um pouquinho mais alto. Entende? Então, hoje eu olho o autocontrole, o domínio, o fruto. A palavra, ela produz isso. Timóteo diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora do tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. João diz, não se amolde ao mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, diga comigo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, diga aí, ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João menciona 3 coisas. Primeiro, quando fala sobre o termo mundo, não está falando do mundo, pessoas, está falando de um padrão. Ok? É de um padrão. Concupiscência da carne, refere-se aos desejos pecaminosos que brotam da natureza humana caída, especialmente aqueles que visam a satisfação imediata e carnal, as distrações sem considerar os padrões de Deus. Concupiscência dos olhos, é o desejo que nasce do olhar cobiçoso, da avidez por aquilo que é atraído aos olhos, alimentando a inveja, a avareza e o materialismo. Soberba da vida, diz respeito ao orgulho, à vanglória e arrogância baseada em status, posses, realizações ou qualquer forma de exaltação própria. 3 manifestações que não procedem do Pai. É só você olhar hoje, o que você vê no mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Sim ou não? Sim ou não? É a única coisa que você vê. Ah, isso provém de Deus? Não, não provém. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, diga comigo, é sagrado. Meu Deus,
Você vê, eu sou santuário. Por isso que o que eu faço com o meu corpo, o que você faz com o seu corpo, às vezes a pessoa fala assim, não, Deus não se importa, Deus está se importando com a minha alma, simplesmente com a minha vida. Não, o que você faz, seu corpo é santo, seu corpo é templo do Espírito, é santuário do Espírito, assim como o templo de Salomão era um lugar sagrado, que não podia ser profanado, era um lugar santo. Isso significa que a profanação da morada de Deus é um atentado à sua glória. Ser santo é ser separado para Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, diga comigo, é nova criação. Diga, as coisas antigas, diga, já passaram, eis que surgiram coisas novas. Gente, você sabe, eu estava falando do meu tiro da espingarda, a bispa tem um chumbinho dentro da perna dela que eu atirei. Essa história dessa espingarda, você vê, né? Falta de juízo, né? Meu pai, logo naquela fase que eu falo para vocês, que foi a primeira vez que me levou na casa de um amante, eu fiquei meio descontrolado com aquilo, e eu não queria ir para a escola, não queria ir no pré. Ele falou, mas o que você quer? O que você quer para você? Que ele viajava e ficava fora, ele falava, o que você quer? Eu falei, eu quero uma espingarda. Aí ele falou, tá, então eu vou te dar uma espingarda. Foi lá e comprou uma espingarda de chumbinho. Mas o que um menino de 6 anos, 7 anos, podia fazer com uma espingarda? Primeira coisa que aconteceu, eu morava num apartamento, ele ficava esperando um motoqueiro passar para dar o tiro dos outros que passavam lá embaixo. Ia dar certo um negócio desse? E aí depois, ao invés de ele tomar a espingarda de mim, ele não tomou essa espingarda. Aí eu saía para a rua para atirar em passarinho naquilo, e de vez em quando errava os tiros, né? Isso deu problema, fui parar no fórum por causa dessa espingarda. Mas eu era um menino bom. Diga comigo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Diga, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Quer dizer, eu sou nova criatura. Quando a palavra ela está dentro de nós, vocês lembram daquela passagem bíblica de José? Gênesis 39 diz assim, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Sabe qual é a passagem essa? Lembra quando a mulher de Potifar, a mulher do senhor egípcio de José, se interessou por ele? O que ele fazia com ela? Vou usar esse termo para você, diga comigo, ele fugia dela. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tem coisas que você luta, tem coisas que você foge. Há coisas que você luta, há coisas que você foge. Não entendi, bispo. Aqui, ele fugia dela. Ele evitava estar perto dela. Tem coisas que não adianta a pessoa dizer assim, não, eu sou forte, eu consigo. Não, fuja. Fuja porque você não dá conta. Fuja. Quem já teve um problema de vício,
quem tem uma fraqueza, quem tem aquilo que você chama de ponto fraco, você foge. Você nem tenta, você foge. Você sai de perto. Porque essas são lutas que geralmente você não vai ganhar. Tem coisa que a gente não se coloca dentro dela. Esse ponto foi definidor para a vida de José. Se ele não tivesse fugido disso aqui, possivelmente dentro do propósito dele, ele teria fracassado. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Sim ou não? Tem coisas que você luta, tem coisas que você foge delas. Isso aqui eu não vou nem lutar, já estou fugindo dela. Não vou nem lutar, porque você se coloca numa situação da qual você não vai ter condição de vencer. Então tem coisas que a gente foge. E 2 versículos para terminar e a gente orar. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Vamos lá em voz alta, diga comigo, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Você vê que essa atitude de Daniel mostra a sua constância de oração, porque justamente esse decreto, que o texto diz, era um decreto que proibia ele fazer aquilo que ele fazia continuamente. 3 vezes por dia, ele parava tudo para orar. 3 vezes por dia, um homem, bispo, eu tenho muita ocupação para fazer, não mais do que Daniel. Era um homem que estava à frente de um império. Era um homem que ocupava, ele liderava 120 províncias, aproximadamente. 120 províncias estavam debaixo do seu governo. E com tantas coisas para fazer, ele parava 3 vezes para o dia, 3 vezes ao dia para orar e agradecer. Ajoelhava e orava agradecendo o seu Deus como costumava fazer. O que mostra isso? Fidelidade diante das pressões. Ele, diante das pressões, ele não parou de fazer aquilo que ele fazia continuamente, frequentemente. Por isso que entrou o reino, saiu o reino, entrou o reino, saiu o reino, entrou o império, saiu o império, mas Daniel continuou sendo honrado por Deus e continuou numa posição de honra e destaque. Não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida, mas o que você faz continuamente, constantemente. Amém? Fique em pé, por gentileza. Estando eu, digo ainda falando, na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, vamos lá em voz alta, diga isso comigo, veio voando, rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Você vê que o anjo, o quanto é importante essa comunhão, essa frequência de oração, essa intimidade, essa rotina, mesmo diante das pressões. No capítulo 9 de Daniel mostra que Daniel ainda estava orando, Daniel estava falando, veio voando rapidamente, o anjo, Gabriel veio voando rapidamente e tocou Daniel, abençoando Daniel naquele momento. No capítulo 10 ele disse assim, Daniel, você é muito amado. Olha que coisa linda, você é muito amado. Sabe, às vezes nós somos pressionados, nós passamos por situações, se levantam situações, pressões, para ver o que vai sair de nós. Esfriamos, quebramos a nossa rotina.
Meu filho estava falando para mim agora há pouco. Ele falou: pai, apareceu um vídeo para mim que me tocou profundamente agora há pouco. De uma pessoa na África, andando mais de 100 quilômetros para participar de um culto. Mais de 100 quilômetros a pé, simplesmente para cultuar, participar de um culto, louvar, adorar ao Senhor. Nós temos facilidades, nós temos liberdade. Quais as pressões que nós sofremos que nos impedem de orar, adorar, cultuar, de expressar a nossa fé? Quais? Quais as pressões nós enfrentamos? Às vezes a gente diz assim: nossa, servir a Deus é uma luta. Qual? Deixa eu te perguntar, qual? E o que tem a ver com servir a Deus? A luta que nós enfrentamos, geralmente, um problema familiar, um problema com pessoas, situações, talvez um problema financeiro, talvez um problema do mau tempo. Mas qual é a dificuldade que nós temos para orar, cultuar, adorar ao Senhor, expressar a nossa fé ao Senhor? A última vez que nós pregamos sobre 2 Samuel 6,13, diz assim: quando os que carregavam a arca do Senhor dava 6 passos, que agora é o título, diga comigo, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Essa passagem bíblica é aquela passagem bíblica que quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que ele quis fazer foi buscar a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. A arca era a presença. Ele teve a boa intenção de buscar a arca, porém, quando ele foi buscar a arca de qualquer maneira, porque não se busca a presença de Deus de qualquer maneira. Diga comigo, não se busca a presença de Deus de qualquer maneira. Ele foi buscar de qualquer maneira, da forma que ele achava, que ele entendia, e aquilo acabou gerando problema, aquilo acabou gerando morte. Os bois tropeçaram, a arca ia cair, alguém botou a mão de forma displicente na arca, foi fulminado, morreu. Davi ficou apavorado, temeu, abandonou a arca, largou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom, porque ele temeu levar a arca. Mas aí ele escuta, passa algum tempo, ele escuta algumas pessoas falar que a casa daquele homem, de Obed-edom, a família, tudo que aquele homem possuía foi altamente abençoada. Ele estava abençoado, a família abençoada, as terras, os rebanhos, tudo abençoado, tudo que Obed-edom possuía foi abençoado. Aquilo acendeu a chama de esperança dentro dele. E aí ele foi buscar se informar como ele deveria buscar a arca, porque tinha ensinamento. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. Porque até isso, né? É como a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu não entro de qualquer jeito, eu não entro de qualquer maneira, eu não entro displicente, eu não entro para cumprir com protocolo, eu entro com reverência, eu entro com temor, eu entro com propósito. Diga comigo, eu entro com propósito. Você, deixa eu te ensinar, você entra aqui de propósito e com propósito. Qual é o propósito que te trouxe? Por que você veio? Qual o propósito que você está aqui? Tem um propósito ou você só veio? Porque esse é o problema, muitas vezes a gente vem, eu vim,
Ah, mas o que eu vim fazer? Não, eu vim. Não, eu vim com propósito, eu vim de propósito, eu estou aqui com propósito, eu estou aqui de propósito, eu estou aqui, vou sair com propósito que eu vim. Aí, o desejo dele era bom, mas a forma estava errada. O que ele queria fazer era bom, mas a forma estava errada. E quando ele foi estudar, ele descobriu que tinha a maneira certa para poder conduzir a arca, a presença do Senhor. E aí, diz o texto, né? Cada passo que ele dava, cada 6 passos, cada 3 metros, ele parava e sacrificava. Oferecia sacrifícios ao Senhor. Andava mais 6, dava mais 6 passos, mais 3 metros e sacrificava. Da casa de Obed-edom até Jerusalém, a distância era aproximadamente, diga comigo, 25 quilômetros. E o transporte da arca da aliança levou cerca de 6 meses. Sabe o que isso ensina? Você não tem pressa para buscar Deus. Você não pode ter pressa para buscar Deus. Porque esse negócio de pressa, eu estou com pressa, eu tenho tanta coisa para fazer, nada mais importante do que buscar Deus, gente. Nada. E sabe como é que a gente descobre isso? Quando nada resolve, só tem uma saída para a vida da gente. Nada mais resolve. Ciência não resolve, medicina não resolve, dinheiro não resolve, nada resolve. Só tem uma coisa: buscar a Deus, mais nada. Cada 6 passos realizava um sacrifício, considerando que 6 passos equivalia aproximadamente 3 metros, 25 quilômetros, foram realizados cerca de 8.333 sacrifícios. Se quisermos a presença de Deus, qual ensinamento nós tiramos disso? Se nós quisermos a presença de Deus, nós precisamos sacrificar o desejo da carne. Se para cada sacrifício era abatido 14 cabeças de gado, conclui-se que aproximadamente 116.662 animais foram mortos. O que significa? Davi pagava um alto preço para manter sua comunhão com Deus, buscando intimidade com Ele, pois o Senhor era a sua prioridade. Davi não tinha pressa para adorar a Deus. Diga comigo, Davi pagou um alto preço para buscar a presença de Deus. Queridos, se nós queremos a presença de Deus, queremos comunhão com Deus, intimidade com Deus, queremos poder de Deus na nossa vida, nós precisamos pagar um alto preço. É um alto preço. Se nós queremos ser autoridade no mundo espiritual, se nós queremos ter poder na oração, se nós queremos, como mal terminamos de abrir a nossa boca, o anjo está chegando com a resposta, nós precisamos pagar um alto preço. Se nós quisermos dar uma ordem ao mundo espiritual, que o mundo espiritual reconheça o poder dessa palavra, reconheça que há um homem e uma mulher de autoridade, e saiba que ele tem que sujeitar, nós precisamos pagar um alto preço, e não podemos ter pressa. Sabe o que mostra esse texto? Que ele foi deixando no caminho, buscando a presença de Deus, um rastro de sacrifício. Ele foi deixando um rastro enorme de sacrifício. Quantas guerras Davi perdeu? Quantas? Nenhuma. Gosto sempre de dizer, sempre que você vê um herói da fé na Bíblia, você vai ver ele está lutando contra alguém. Sansão contra os filisteus, outros contra os amorreus, jebuseus, outros. Você vai ver, Davi é o único que derrotou todos. Varreu a casa. Não teve ninguém para ele.
Ele fez a faxina, derrotou todos, mas porque havia unção sobre a vida dele. A Bíblia diz que Deus estava com ele em tudo que ele fazia. Ele se conduzia prudentemente. Hoje nós vemos as pessoas com pressa para buscar Deus, pressa para sair da presença de Deus. Não, nós não podemos ter pressa. Nós queremos uma vida poderosa, nós queremos resultados. Nós vamos ter que deixar um rastro de sacrifício. Cada passo, um sacrifício. Cada passo, um sacrifício. Adoração, cada passo. E aí, às vezes as pessoas olham e falam assim: gente, como é que pode? Esse cara é imparável. Há algo sobrenatural na vida dele. Há. Porque há uma unção, há um favor sobre a vida dele. Amém? Deixa na tua história um rastro, uma marca de renúncia, de sacrifício, de entrega. Paga o preço. Não perca o ânimo porque você está sendo pressionado. Não perca a fome, a sede. Não deixe a situação. Quando lançaram o decreto que não podia orar, Daniel estava lá prostrado, orando e fazendo o que era de costume, e agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Diga comigo: impérios caíram, impérios se levantaram, mas Daniel estava sempre lá. Estava sempre, cada império ele era a cabeça. Isso não é incrível? Isso é incrível. Com seus olhos fechados, fale com Deus. Diga a Deus: eu quero a tua unção sobre a minha vida. Eu quero o seu poder sobre a minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero ser um Daniel que eu mal acabei a minha oração, terminei a minha oração, o anjo do Senhor já está vindo voando. Eu quero ser um Davi, que até tentou te buscar, do jeito que achava que era o certo, mas quando entendeu que tinha a maneira certa, se corrigiu, e foi lá, foi buscar a tua presença, pagando um preço alto por isso. Eu quero a tua presença, eu estou disposto a pagar o preço que tem que pagar, Senhor. Eu estou disposto a pagar o preço que eu tiver que pagar, mas eu quero mais do Senhor, eu quero mais da tua unção, eu quero mais da tua presença na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha empresa, eu quero o Senhor em tudo o que me pertence. Eu quero a tua presença, Senhor. Você está aqui de propósito. Você está aqui com propósito. Qual o propósito que te trouxe aqui hoje? Qual o propósito que te trouxe aqui hoje? Por que você veio? O que você quer? O que você deseja? Diga a Deus. Diga: eu quero a tua presença, eu quero a tua unção, eu quero comunhão com o Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, com o propósito de te buscar. Eu estou aqui com o propósito de te adorar. E eu quero que o Senhor receba aquilo que eu tenho a oferecer ao Senhor. Eu quero comunhão com o Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Qual é a sua oração para essa noite? Qual é a sua oração para essa noite? Nós temos poucos minutos para orar.
Mas faça valer a pena. Faça valer a pena você ter saído de casa, ou ter saído do trabalho e vindo para cá. Faça valer a pena e diga: Deus, eu quero, na minha caminhada com o Senhor, eu quero deixar um rastro, eu quero deixar marcas, eu quero pagar o preço que exige, Senhor, para ter a tua presença de uma forma plena. Eu quero, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço que é necessário. Paga o preço, paga o preço, e atrai a presença de Deus para a tua vida. Paga o preço e atrai uma medida de unção maior para a tua vida. Paga o preço e atraia a presença do Espírito Santo para a tua vida. Paga o preço e atrai credibilidade nos céus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós queremos tudo novo, Senhor. Nós queremos tudo novo, Senhor. Vem, Senhor. Muda. Se a tua palavra, ela tem o poder de transformar, entra moldando a nossa mente, moldando o nosso coração. Entra, Senhor. Entra. Vem com sua glória. Diga a Ele. Vem com sua glória. Vem, Senhor. Vem. Vem com sua glória. Vem, Senhor. Vem com a sua glória. Vem com a tua presença. Vem, Senhor. Nós queremos a tua presença. Nós queremos. Vem, Espírito Santo. 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 Vem com sua glória e refaz tudo novo, tudo novo. Vem, Espírito Santo. Tudo novo. Vem, Espírito Santo. E refaz tudo novo. Aleluia. Tudo novo. Vem, Espírito Santo. Tudo novo. Nós queremos. Nós precisamos do Senhor. Vem com Nós precisamos do Senhor. sua glória. Vem Nosso coração é o teu altar, Senhor. glória. Faça de nós luz, sal, Vem com luz da terra, sal do mundo. sua Entra nos lares, entra nas famílias, Vem entra, Senhor, nos casamentos. Nos ajuda para que nós possamos ensinar as nossas crianças. minha casa. Nos ajude para que nós possamos pregar a tempo e fora do tempo. Com a sua Muitas vezes dentro da conveniência e sendo inconvenientes. Ajude-nos, ó Espírito Santo. na minha casa. Ajude-nos. Entra. Com a sua glória. Nós sabemos, Senhor, Entra na minha casa. nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos nada. Com a Sem a tua presença não somos nada. O Senhor disse isso em João: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. minha casa. E nós já entendemos isso, Senhor. Nós já entendemos que o vazio no coração do homem é do tamanho do Senhor.
o vazio que há nos corações é do tamanho do Senhor. Se temos o Senhor, temos tudo. Se não temos o Senhor, não temos nada. Absolutamente nada. Então assuma o seu lugar, Senhor. Nós estamos como Davi. Davi sabia que mesmo sendo rei, se a tua presença não estivesse no reino dele, ele não tinha segurança alguma. Se faltasse a sua presença lá, era um reino como outro qualquer. Por isso que ele pagou um preço tão alto para buscar a tua presença, porque ele sabia que a tua presença era a diferença no reino dele. Assim como nossos lares, nossa família, nós, sem a tua presença somos pessoas como qualquer outra. Nossas famílias serão famílias como qualquer outra. Nossos lares serão lares como qualquer outro. Mas a tua presença é a diferença, Senhor. Então entra, Senhor. Deixa Ele entrar. Diga: entra na minha vida, entra na minha casa, Senhor, entra. Diga a Ele, convida a Ele. Diga: é sua, Senhor. Nós deixamos ela pro Senhor. Vai, diga a Ele, diga. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pro Senhor. Ah, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Venha com a tua glória, venha com a tua unção. Inunda os corações, Senhor. Vem com a tua presença. Vem ocupando o teu lugar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, apareça. Ah, diga a Ele. Que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche, Senhor. Enche este lugar. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Oh, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pro Senhor. Vem, Espírito Santo. Jesus, essa Nós precisamos casa do é Senhor. sua casa. Nós deixamos ela pro Entra nos lares. Senhor. Entra nas famílias, Senhor. Entra nos corações. Entra, Senhor. Assuma o lugar que pertence ao Senhor. Entra, Senhor. Entra nas mentes. Renova mentes. Renova mentalidades. Renova pensamentos. Renova corações.
Vem, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, venha. Aleluia. Vai, faz a obra. O amor que alcançou O Senhor é tudo. minha casa. Ele a rocha. Aleluia. Vai de coração, adora Ele. Rocha em que minha casa está firmada. Vai. Então ela não pode desabar. Se a tua casa está edificada na rocha, ela não pode desmoronar. Não tem como ela cair. Não tem. A minha casa. Ele meu Jesus. Entrega. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Diga. Meu Jesus. Eu te entrego. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego. Eu te entrego minha vida. Abençoa, Senhor. Abençoe cada pessoa que aqui está. Te dou meu lar, Abençoe. minha família, Abençoe os lares. Abençoe as famílias. Abençoe, Senhor. Abençoe o que pertence a ela. Abençoe, Senhor. Que a tua bênção seja derramada sobre a vida de todos. serviremos com amor, meu Vai, Espírito Santo. Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, a rocha em que minha casa está firmada. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo tua vida, tua família, teu casamento. Eu abençoo o que te pertence. Eu declaro que você seja aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que assopraram os ventos, correr os rios, combater aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você seja esse homem, essa mulher, como Davi, que não mede esforço, que paga o preço que tiver que pagar para ter a presença de Deus na sua vida, que deixa um rastro de sacrifício para ter a presença de Deus na tua vida. Presença esta que faz a diferença. Como disse, Davi sabia que a segurança do seu reino era a presença de Deus. Sem a presença de Deus era um reino como outro qualquer, mas com a presença de Deus se tornou um reino imbatível, invencível. Ninguém podia derrotá-lo. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo tua vida espiritual,
e declara em nome do Senhor Jesus. Tenho profetizado que esses últimos dias do ano serão dias de grandes colheitas, de bênçãos inesperadas, de presentes dos céus, de boas surpresas. Que o seu ano seja coroado com a bondade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas. Tua voz hoje me levanta.